Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, pessoal. Me chamo Diego Nista, atuo hoje como gestor de produto da linha de chillers de alta eficiência no grupo da Mecalor. Sou engenheiro mecânico, sou fundador da Transcalor, empresa a qual dei início 15 anos atrás, e 2 anos atrás foi adquirida pelo grupo da Mecalor, e foi por onde nós trouxemos os chillers de alta eficiência, que são chillers de condensação a ar e água, com compressores de mancais magnéticos, tá certo? Qual é o meu objetivo aqui com vocês hoje? É justamente falar de 2 cases, né? Vou pegar um case de condensação a ar e outro a água, explicar todos os desafios que tivemos nesses cases, né? E quais foram esses desafios superados e como fizemos isso, tá certo? Então, mas antes de mais nada, antes de a gente mergulhar nos cases, falei um pouquinho de quem eu sou, mas quem é Climatix? Climatix é justamente uma divisão da Mecalor, uma empresa nacional, um pouco mais de 60 anos. Essa divisão é dedicada para o HVAC, certo? Dedicada para climatização. E nós estamos em São Paulo. Deixa eu voltar aqui. Estamos em São Paulo. E nós temos aí, dentro do nosso portfólio de produtos, vocês receberam também um catálogo com um overview. Nós temos nossa linha de chiller scroll, chiller parafuso, nossos selfies de expansão, para climatização aí de precisão. Temos o dry cooler, né, praticamente a nossa torre de sistema fechado, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais, eu não vou abordar esse tema aqui hoje, mas faz parte do portfólio. E, mais uma vez, vou mergulhar nos assuntos dos chillers de alta eficiência. Para vocês fazerem um comparativo, nós temos aqui 2 slides, um falando de condensação a ar apenas, que nós temos um range de produtos com chiller scroll, que a gente vai de 25 a 220 TRs, então percebam que os ranges se complementam, né? Aí nós temos o nosso chiller com compressores parafuso, que vai de 100 a 300 TRs, e daí nós temos o mancal magnético, que é o foco da conversa, que ele vai de 80 até 500 TRs a ar, e nesse outro slide a gente entende que ele vai até 3.600 TRs a água, começando também com 80 TRs. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho da tecnologia, mas o fato de ter um nominal, que é o máximo de TRs do equipamento, essa é a única tecnologia que a gente consegue chegar até 10% da capacidade nominal. A gente consegue variar bastante, porque não temos preocupação com óleo, a gente vai chegar lá. Mas esse é o range basicamente de produtos que a gente tem. E dentre os fluidos refrigerantes, os mais diversos possíveis, tá certo? O padrão, obviamente, é o 134A, aqui no Brasil é o que a gente utiliza. E temos as 2 tendências, a norte-americana, que vem com 513A, e nós temos também a tendência europeia, que são as HFOs, tá certo? O HFO que nós temos aqui como uso é o 1234ZE. Então, o que significa isso? Quando essas tendências chegarem aqui no Brasil, esse tipo de tecnologia que é de alta eficiência energética já vai estar pronto para atender esses novos fluidos refrigerantes também. Bom, pessoal, vamos então entender um pouco melhor esses 2 chillers, a água e a ar, de alta eficiência, certo? Primeira grande vantagem desse tipo de tecnologia, justamente a eficiência energética. Nós estamos falando aqui, pessoal, quem não tiver familiaridade, fica à vontade de fazer qualquer pergunta nesse sentido, mas nós estamos falando de IPLV de 7,8, tá certo? Imagine como um COP médio, tá certo? Um índice de eficiência médio de 7,8, ou seja, 0,45 kW por TR. Isso significa que é bastante eficiente para uma condensação a ar, tá? Não sei que números que vocês estão acostumados hoje aí em parafuso, em centrífugas, tá certo? Enfim. E na condensação a água, 11 kW por kW ou 0,32 kW por TR. Essa é a grande primeira vantagem desse tipo de tecnologia, tá certo? E por isso que ela se paga rápido, né? Ela tem um custo de aquisição um pouco maior, obviamente, mas vocês vão entender, a gente vai passar ali em algumas outras grandes vantagens. Acabei de falar das vantagens, vou entrar no aspecto construtivo, que aí vocês vão entender por que vai gerar todas essas vantagens. Fala de eficiência energética, isso gera o quê? Payback, tá certo? Então, a gente atende tanto projetos de retrofitting, ou seja, troca chillers antigos, ou obras novas. E aí, paybacks variam, mas para dar uma ordem de grandeza para vocês, em retrofitting a gente está falando de
2 anos e meio, depende, obviamente, das condições da máquina instalada. E obras novas a gente tem paybacks aí que chegam a 5 anos. Mas sempre gera payback, porque entre todas as tecnologias, essa hoje é mais eficiente. Pulei uma parte, né? A parte que nós somos um braço de uma operação internacional. Porque esse produto é um produto da Smart, que vocês devem estar vendo em algum lugar aí, eu já passei, mas é uma marca global, né? O que acontece? Quem fundou o compressor Turbocore foi justamente o fundador da Smart, mas ele fundou antes. Então, vale um pouquinho revisar uma história aqui com vocês. Existe o compressor Turbocore, que vocês vão conhecer aqui, que é o que está sendo aplicado. Essa fundação desse compressor deu muito certo para se aplicar em chillers, isso lá em 2002. Em 2004, essa empresa foi vendida para a Danfoss, então quem fabrica o compressor hoje é a Danfoss. E aí, os chillers são fabricados pela Smart, globalmente falando. Então, eles têm 6 plantas mundialmente falando. Só a América do Sul estava descoberto, e isso começou em 2014, através dessa licença, a qual eu fiz parte e continuo fazendo. Bom, segunda grande vantagem, falando de eficiência energética, sem óleo no sistema. Pessoal, não precisa de óleo, porque nós temos, obviamente, o eixo levitado em mancais magnéticos. Tá certo? Não tem rolamento, não tem bucha. Então, a única peça móvel está levitada sem qualquer atrito. Então, assim que funciona o princípio de magnetismo desse tipo de compressor. E aí, obviamente, os impellers, é a única parte em atrito com o fluido refrigerante, que não tem nenhum tipo de desgaste, né? E não é abrasivo também. Bom, o fato de não ter óleo já nos traz aí uma série de vantagens. Primeiro que não temos overhaul, certo? Então não existe mais a manutenção que vocês estão acostumados em chillers de grande porte, em centrais de água gelada, que é justamente tirar o óleo porque ele perde a propriedade dele de lubrificação. E obviamente o óleo no sistema nunca é bem-vindo, até porque ele forma um filme, uma resistência à troca de calor, tá certo? Então ele vai para todos os tubos, vai para todo o circuito de refrigeração do equipamento. Vale a pena dizer, eu tinha comentado um pouco antes, mas agora é o momento de dizer que existe um variador de frequência já dentro do compressor que nos permite ir de 10% a 100%. Pessoal, geralmente vocês vão ter uma máquina inverter, um parafuso inverter, uma centrífuga que tem inversor, chegando até 30%. Vocês têm sempre uma preocupação com óleo, tá certo? Velocidade, arrasto de óleo, aqui já não existe mais essa preocupação. Então é mais uma vantagem em campo que se encontra nessa tecnologia. Partida suave com 2 amperes. Poxa, toda a infraestrutura elétrica fica aliviada no caso de um retrofitting. E no caso de uma obra nova, vocês vão economizar em diversos aspectos, desde a seção de cabeamento, rebaixadores de tensão, os transformadores, né? E tudo que tiver antes na infraestrutura elétrica, porque é uma partida suave. Tempo de restart e retomada. Em obras de data center, nós temos feito aí diversas obras para data center. Vou citar um nome aqui, por exemplo, da Equinix. Então, um dos maiores sites de hospedagem em nuvem, né? Para bancos, para Google, para Facebook, por aí vai. Então, eles têm uma preocupação primeiro com a eficiência energética, mas também com o tempo de retomada. Isso é, obviamente, em hospitais, em shoppings, todo tipo de aplicação é interessante. Então, qualquer máquina de grande porte, você tem um setup da máquina para ela retomar. Então, aqui nós temos o seguinte, 20 segundos para ligar, tá certo? E 3 minutos para chegarmos a 100%, a plena carga. Só 3 minutos numa máquina de 1000 TRs, 2000 TRs, é muito rápido, é uma rampa de partida extremamente rápida, né? Então ele faz o chamado ramp-up de uma forma bem interessante. E obviamente já está adaptado para todos os tipos de fluido refrigerante que vem por aí. E agora sim vocês conseguem entender por que de todas essas vantagens, falando do coração do equipamento, que é o compressor, tá certo? Então o que nós temos é justamente o eixo aqui, ó, levitado em mancais magnéticos. Dê uma olhada aqui, nós temos 2 mancais radiais, sendo um frontal e um traseiro, e nós temos um mancal magnético axial. Isso significa que o eixo está protegido e controlado em todos os graus de liberdade, tá certo? Toda a órbita dele e também no eixo axial. Isso é o aspecto construtivo. Nós temos esse compressor em corte. Para quem estiver na Febrava, por favor, passe lá, vocês vão estar vendo em setembro. E lá na empresa também fica o convite para fazer a visita e conhecer ele melhor.
E agora sim, pessoal, o objetivo principal aqui, estudo de caso. Vamos falar primeiro aqui do Laboratório Sirius. Essa obra nós fornecemos em 2017, foi startada em 2018. Nós estamos falando de 5.400 TRs instalados em condensação a ar, dividido em 12 chillers de 450 TRs cada. Lá a operação ela trabalha a 5 graus Celsius, certo? Aí são 7 pontos de água gelada. E o que essa água faz? É um mix nessa aplicação. Bastante interessante porque é responsável esses 5.400 TRs, que ao todo são 48 compressores turbocore, 4 por equipamento. Nessa foto a gente consegue ver aqui 1, 2, 3, 4. 48 compressores, 12 chillers. Vale a pena comentar o seguinte antes de eu continuar. Cada compressor, agora eu olhando ali a foto consegui lembrar, tem o seu line reactor, ou seja, seu reator de linha, que é um transformador 1 para 1, para proteção justamente elétrica que fica na alimentação dele. Ok? O que vale a pena dizer nesse laboratório? É um mix dessa aplicação de processo e climatização. Basicamente 50% e 50%. Porque o que é o Laboratório Sirius? Aliás, para nós como brasileiros é um estado da arte de engenharia e que nos dá muito orgulho. Trata-se de um grande anel, uma órbita, onde a gente acelera o elétron na velocidade da luz. Então cria-se um feixe extremamente brilhante que vai sair pelas tangentes e com essas tangentes brilhantes estudos são feitos. Então trata-se como se fosse um grande microscópio, né? Só que em escala atômica, que é transmitido para o computador e você consegue estudar matérias, né? Vou dar exemplos aqui. Então um vírus para ser estudado, para descobrir como quebrar a molécula dele, o medicamento, por aí vai, você precisa entender atomicamente como ele é todo estruturado para saber como que o medicamento vai quebrar esse tipo de molécula. Petrobras está sempre lá no Sirius fazendo estudos de pré-sal, brocas que vão ter uma vida útil melhor. Então eles conseguem estudar atomicamente a matéria, intensificar esse estudo, colocar, por exemplo, uma broca a ser utilizada, colocar 20.000 horas nela, entender como que ela vai estar, né? Materiais, ligas, por aí vai, DNA, proteínas. Então é um laboratório que fica em Campinas e com esse feixe é possível fazer esse estudo. E onde entra a água gelada? Ela entra para resfriar os ímãs que fazem a órbita desse feixe, né? Tem ali mais ou menos uns 500 metros de diâmetro, para vocês terem uma ideia. Deixa eu adiantar uma foto, depois eu volto. Aqui a gente consegue ver por fora o laboratório, parece um estádio de futebol, né? Todo espelhado, então tem toda a climatização ali, onde ficam as salas experimentais, os escritórios. E aqui sim são os equipamentos nossos. Então é uma imagem bem interessante. Eu vou falar de diversos desafios que nós tivemos aqui, mas ainda para entender um pouco melhor o laboratório, então, ímãs, vou um passo atrás. Esse feixe ele passa dentro de um tubo de cobre por toda essa extensão do laboratório. E para você ter essa órbita, ou seja, o feixe de luz passando dentro desse tubo, que é todo a vácuo, né? Existe uma blindagem toda, porque ele emite uma radiação, não radioatividade, mas sim radiação. Se parar ele, para instantaneamente. Então existe toda uma blindagem, não fica ninguém dentro desse túnel, mas os ímãs precisam fazer essa órbita. E essa órbita, você imagina o seguinte, ela consegue fazer reta, só que ele é uma curva. Então são vários ímãs que são colocados, para cada instante ele redirecionar o elétron na órbita. E existem também os dipolos, que a gente chama, que aceleram esse elétron. Então, é um negócio fantástico, assim, que gera calor. Então esses ímãs foram feitos pela WEG. Todo esse anel está em volta, e aqui nós estamos como se fosse o gramado do estádio de futebol, tá certo? Os equipamentos estão ao centro do laboratório, no chão. O que vale a pena também ressaltar, falando ainda do laboratório, desse case, o chão, o piso central, não se comunica com o piso do meio, que é onde está a órbita, o feixe, e não se comunica também com o piso externo. Então foram feitas estacas totalmente especiais, é um estado da arte da engenharia civil. Fique à vontade de fazer qualquer pergunta, pessoal. Então, e existem também amortecimento entre os pisos. Não podem ter nenhum tipo de vibração, que é também uma característica do tipo desse compressor. Esse compressor não vibra nem na partida, nem quando estiver em seu pleno funcionamento. A gente está falando de um compressor que chega a 50.000 RPMs. Está todo mundo aqui mais acostumado com motores de 2 polos, pessoal. Estou falando de 3.500 RPMs.
Aqui a gente está falando de 50 mil RPMs, justamente por tudo aquilo que a gente falou antes. Não tem óleo, enfim, toda a eletrônica envolvida. E aí eu volto aqui, já volto naquela figura também, mas quero voltar um pouco para continuar o contexto. A precisão que nós temos é de 1/10. Então, 0,1 grau. Você fala, como assim? Uma precisão de 1/10 para 5.400 TRs, né? Existe um tanque de termoacumulação bastante grande, de 50 metros cúbicos, tá certo? Então, a gente consegue essa inércia bastante interessante. Vale a pena dizer também que o sistema de bombeamento, existe o primário e secundário, ok? Só que eles são feitos com trocadores de placas gachetadas. Então, o anel primário e secundário é dividido por trocadores, não existe o mesmo looping ali, e sim trocadores diferentes. E aí, como eu disse, fica balanceado, 50% processo, 50% climatização. E essa água do fluido secundário é uma água desmineralizada. Esse é um outro motivo também de utilizarem trocadores de placa, certo? Então, não querem que haja uma mistura do circuito primário e secundário. E agora, pessoal, nós vamos falar de quais foram os principais desafios dessa obra, certo? Foram diversos aqui. Vamos começar pelos ventos laterais. Nós nunca fizemos uma obra na qual nossos chillers estivessem ali no centro e existissem paredes em volta. E a gente tivesse que fazer a exaustão do ar e existiam ventos laterais que poderiam jogar esse ar quente de volta e ficar aquela massa de ar quente ali, né? Então, o que foi feito? Nós instalamos nozzles especiais, que são chamados Axitop, do próprio fabricante, da EBM no caso, que nos garantiam uma flecha de ar que a 15 metros, eu sei que está longe para vocês, vou explicar mais ou menos qual que é o sentido aqui. Então nós temos os chillers aqui na base, né, no gramado do centro do complexo, aqui como se fosse arquibancada, que na verdade são os escritórios que estão em toda a volta, né? E a altura aqui da descarga do ar no ventilador até o topo dava 12,8 metros, né? Então a nossa preocupação a gente precisa ter o mínimo de uma velocidade da descarga do ar ali para evitar que vão ter ventos laterais, vão ter diversos, para que esse ar quente volte. Então, com os nozzles, o estudo foi o seguinte: na face do ventilador a gente tinha 10 metros por segundo, e com o nozzle a gente conseguiu a 15 metros, ou seja, 2 metros a mais aqui, que aqui está dando quase 13, 2 metros a mais, a gente conseguiu ter 0,42. Então, foi bastante interessante uma solução que a gente adotou, colocou os nozzles, conseguiu 0,42 aqui, você vê, né, 10 metros por segundo, virou 0,42 a 15 metros, e resolveu o problema nosso. Mas, antes de colocar os nozzles, nós suspeitávamos que ia ter um problema e a gente quis fazer o teste. Tanto que nessa foto aqui ainda está sem os nozzles. E sim, esquentou. Então, era uma obra que a gente não tinha de onde saber, não dava para fazer um CFD, não dava para fazer nada nesse sentido. Então, tinha que ser experimental. E sim, deu problema, colocou os nozzles, não tivemos mais problema. Segundo desafio desse tipo de obra aqui que nós tivemos foi a proximidade entre os equipamentos. Quando o pessoal da engenharia civil fez toda a alocação do chiller no projeto, o pessoal não previu essa proximidade entre os chillers, né? E justamente a tomada de ar aqui ia gerar um curto-circuito entre eles. Então, qual foi a solução adotada? Deixa eu voltar para essa foto que aqui dá para ver um pouco melhor. Diversos chillers, imagina, olha a vazão de ar, nós temos 15 metros de comprimento aqui, 24 ventiladores de 910 milímetros em cada chiller. Vocês imaginam a vazão de ar que tem aqui, né? 25 mil metros cúbicos por hora cada ventilador, então uma vazão de ar enorme, né? Quando a gente anda aqui, a gente sente isso bem. Cada ventilador, 25 mil? Cada ventilador? Isso. Ah, já. É. E então a gente estava justamente nesse desafio. Aqui, obviamente, a sucção, a gente passa aqui e sente, né? É difícil de sentir a ventilação na sucção, mas aqui a gente consegue sentir. E aí, qual que foi justamente o artifício? Nós elevamos os equipamentos, né? Parece simples agora, pensando aqui, né? Falando, mas
A gente elevou os equipamentos e criamos uma base. Então vocês conseguem ver essa base aqui. Obviamente é uma base em pontos estratégicos do equipamento, tá certo? Então a gente descobriu qual era a distribuição de carga, né? Então aqui tem uma foto. Olhando a base do equipamento, a gente sabe qual que é a distribuição de carga do equipamento aqui. Então lado direito, lado esquerdo, quanto que ficava. Tem o lado do evaporador mais pesado, o lado do compressor mais leve, por aí vai. E aí foram colocadas molas, né? Não sei se vai dar para ver bem aí, mas aqui ó, estava esperando o outro equipamento vir, então tem molas. Então entendam, a gente subiu o equipamento e conseguimos tomar o ar por baixo também. Deu muito certo. Por que a gente está trazendo esse caso? Porque, poxa, um acelerador de partícula, não sei quando vai se fazer outro, né? Mas nós pegamos um caso bastante interessante e por isso que ele é bastante curioso, né? Então, muito desafiador. Bom, transporte logístico e içamento também foi uma outra etapa bastante trabalhada, até porque existia um túnel, puxa, não vou ter a foto aqui, mas, enfim, existia um túnel que só previram para... Aqui a gente consegue ter uma noção, porque os equipamentos, eles estão aqui fora, quando eles estavam chegando, essa é a logística toda feita, e existia um guindaste, então a gente consegue ver a lança dele lá no meio. Mas também não foi previsto como entraria esses equipamentos aí. Os outros equipamentos eram menores. Então, o caminhão do bombeiro, que era o único túnel que tinha, que era o mais largo, então o equipamento passou raspando lá, basicamente, né? Mas deu certo de passar pelo túnel, e ele foi içado em duas partes, o equipamento bipartido, né? São 15 metros de comprimento, mas não deixou de ser um desafio também. E aí o outro desafio era justamente a questão de vibrações, né? Por conta dessa precisão dos elétrons na velocidade da luz viajando, não podia ter nenhum tipo de vibração nesse tipo de obra. Também foi um aprendizado enorme. Então todo tipo de tubulação que existe na obra está tudo sobre molas, está tudo, não existe, é um estado da arte mesmo da engenharia. E para nós também foi uma surpresa, então, essas molas aqui, do jeito que foi colocado, porque apesar de o compressor não gerar nenhum tipo de vibração, ou seja, se colocarmos um sismômetro agora no topo do compressor, seja 25.000 RPMs, ou partindo, que geralmente as outras tecnologias têm vibração na partida, vai ser zero a vibração. Ô, Danilão. Beleza? Queria saber uma coisa. Quando você colocou os nozzles aí, logicamente, desculpa, os nozzles têm uma perda de carga. Você tinha essa pressão disponível nesses ventiladores para vencer essa perda de carga e não perder vazão e, portanto, prejudicar a troca das serpentinas condensadoras? Boa pergunta. A gente já tinha previsto o ventilador de alta pressão estática desde o início, porque a gente já ia colocar o nozzle de um jeito ou de outro, só que eles, por conta logística, eles atrasaram, então a gente teve que partir a máquina sem eles. Chegou a ser estudado do TAR? Não chegou a ser estudado do TAR, mas até porque é uma região aberta ali, ia ter que fazer algum tipo de infraestrutura, né? Uma coisa maluca. Ia ficar maluco, Mas era um experimento, ninguém sabia se ia dar certo ou não. Até que o pessoal lá da Alemanha, da IBM, fez esse estudo, eles têm um software lá específico para isso. Falou, ó, vocês vão ter 0,4 metros por segundo a 15 metros. Falou, 0,4 quase nada, né? Mas foi suficiente. Não, o suficiente chegou, exatamente. Como é que ficou o nível de ruído dos ventiladores? Exatamente. Como é que ficou o nível de ruído dos ventiladores? Então, é uma região aberta, né? Então, assim, o nível de ruído ali acaba não preocupando. Esses ventiladores são silenciosos. Exato, muito silencioso. Então, e eles são inverter, né? Eles são totalmente eletrônicos. Ou seja, eles variam de acordo com a demanda. Então lá no local remoto, onde tem casa, não tem nada, né? Não tem nada, mas mesmo assim, a gente consegue conversar igual a gente está conversando aqui com a máquina ligada. Porque, obviamente, o que gera ruído é o ventilador. O compressor é zero. O compressor não. Você não tem... Você escuta... Exatamente. Então, do compressor, basicamente, a gente consegue estar conversando com ele funcionando aqui. O ventilador, sim, a gente escuta um pouco, mas eles são eletrônicos, então ele varia de acordo com a demanda. Vai bem. E, obviamente, a gente tem que fazer uma manutenção preventiva muito forte aqui nessa obra. Ela está sempre em construção, sempre ampliando, então é terra vermelha para todo lado e esses condensadores todos aí ficam aí bastante sujos. Bom, quais foram as principais vantagens encontradas pelo cliente, tá certo? Primeiro, obviamente, foi a eficiência energética, né? Um dos motivos para eles escolherem
essa tecnologia para uma obra desse porte. Ausência de vibração, que a gente já falou algumas vezes aqui, quais foram os motivos. Economia de transformadores e rebaixadores de tensão. Justamente pela partida só com 2 amperes é que eles conseguiram economizar tanto na infraestrutura elétrica, certo? Economia também com seção de cabos de potência e geradores, pessoal. Então, o que acontece? O gerador geralmente é dimensionado. A gente tem um dimensionamento de gerador, tem que ser no pico, tá certo? Aqui não, agora vai ser 1 para 1. Você vai dimensionar, o pico vai ser como se fosse a corrente nominal. Então é isso que quer dizer esse gráfico aqui, tá certo? Então nós temos aqui, ó, igualando tecnologias tradicionais, partilha, estrela, triângulo, né? Igualando todos aqui na mesma corrente nominal, apesar da nossa ser mais baixa, a gente igualou porque o objetivo desse slide é falar de pico de partida. Então, 7 vezes a corrente nominal numa estrela, triângulo, partida direta, colocou o soft start 3 vezes e meia, e o nosso parte com 2 amperes. Então uma curva começa aí bastante suave. E essas bombas, e as bombas da circulação da água também eram... Lá foram tudo Grundfos e tudo com variador de frequência tudo também. para Vertical. Tudo vertical tudo inline. baixinho. Não tem baixinho. Estado da arte total de obra. Primário e secundário. E com trocador de calor, porque ele coloca água desmi no secundário. Nossa. Vale a pena a visita na obra, é uma obra fantástica. Exatamente. O pessoal que costuma ir para ver os chillers fica encantado com todo o laboratório primeiro, depois eles veem os chillers. Quando a gente entende o que aquele anel de luz pode gerar, que você entende a molécula, lógico, aqui eu expliquei muito rapidamente, mas eles mostram o desenho de um vírus, por exemplo, e mostra como que o medicamento vai quebrando a molécula. Eu preciso entender primeiro como que é a construção, né, de um fungo, de um vírus, enfim, para poder destruí-lo, né? Então, é algo realmente fantástico, né? E para a gente ter isso no Brasil é algo que nos enche de orgulho também. Então, esses foram os desafios falados. E aqui eu deixo para vocês entenderem como que é a questão de eficiência desses equipamentos, tá certo? Lembrando que é uma condensação a ar, que nós estamos operando a 5 graus. Né? Então nós estamos em 12 para 7 no regime ARE. Então dê uma olhada aqui, a terceira coluna é justamente de performance, é o nosso COP. E o COP médio, vamos chamar assim, né? O PPLV, que é o nosso Project Part Load Value, não integrated, porque aqui são condições de Campinas e condições fora da área. Nós estamos falando de 6, tá certo? Que é basicamente 0,58 kW por PR, que é um baita número, com a condensação a ar operando a 5 graus. Então, esses são os dados de performance. Nós temos aí 100, 75, 50 e 25%. E aqui a gente encerra o primeiro case. E entro já no segundo case, falando para vocês, que é o da... Opa, por favor. Aquele COP médio que você apresentou, é o COP só do chiller em si ou do sistema operando? As bombas entraram nessa conta? Do chiller. Não, as bombas não entram nessa conta, é compressor e ventilador. Entendi. Compressor e ventilador. Mas boa pergunta. Pessoal, quem tiver mais perguntas, fica à vontade. Qual o BS máximo desse chiller? O que, perdão? 1% máximo. 45? Foi calculado aqui para 35 o ambiente, porque é Campinas, né? Então, essa foi a região adotada, que é justamente essa coluna aqui, ó. Note-se que foi reduzida a temperatura de retorno, foi mantida a vazão constante e, obviamente, o set point de saída constante. Então, a variável mexida de 100 a 25% foi temperatura de retorno no QMC de ΔT. Bom, falamos de um caso AR de 5.400 TR, Laboratório Sirius, e agora a gente entra no Colgate-Palmolive, que é um chiller a água de 1.600 TR. Também tudo fabricado na época lá da Transcalor, sendo chiller Smart. Bom, o chiller, esse é hoje na América do Sul o maior chiller de capacidade unitária instalado, tá certo? Com essa tecnologia, lembrando, estamos falando de turbocore aqui. Então, 1.600 TR num único equipamento, sendo que a gente pode chegar a 3.600. Aqui são 4 VTTs, são compressores também turbocore, mas é uma outra família já de 400 TR cada um. Bom, aqui os múltiplos consumidores que tem
a Colgate. Então a carga parcial, ela sofre muito grandemente, vamos dizer assim, porque diferente lá dos cílios que a gente tem uma termoacumulação de 50 metros cúbicos, aqui a gente não tem. E ele é responsável por todas as utilidades. Então, quer dizer, a rampa de subida e descida dos compressores, ela atua a todo instante. Lembrando que aqui nós temos 4 compressores em paralelo, só que todos eles atuam juntos, tá certo? Nunca é um cheio, um vazio, um ligado, outro desligado, não. Porque justamente são as cargas parciais, conforme a gente vai ver daqui a pouco no gráfico a seguir, as cargas parciais que a gente consegue maior economia. Então faz sentido que todos busquem o melhor ponto de operação. Então essa é um desafio encontrado, que era justamente esse mix também aqui de processo e conforto, né? Os dois casos que nós trouxemos são um mix de processo e conforto, nunca só conforto térmico. E foram aqui substituídos chillers centrífugos da Sulzer, antigos. A gente gerou cerca de 35% de economia com esses novos equipamentos. Eu sei que está ruim de enxergar aí, pessoal, mas vou tentar traduzir para vocês. É o seguinte, nós temos aqui na primeira coluna de 10% a 100%, tá certo? Aqui a capacidade, obviamente, do 100% até 10%, então em quilowatts. Aí nós temos na quarta coluna o quilowatt elétrico consumido. Então aqui, quilowatt gerado de refrigeração, e aqui quilowatt consumido, obviamente dividindo a segunda pela quarta, a gente vai ter o copo para cada uma das fases aqui das cargas parciais, tá certo? Então em amarelo estão os copos parciais. Vou falar números para vocês, que é isso que eu quero chamar a atenção, que é o que está em amarelo aqui. Então, a 100%, condensação à água, 6,7. Um baita número, a 100%. Dá uma olhada a 50%, 12,7. COP de 12, a gente está acostumado a falar de COP de 3,5, uma máquina inverter fala de 4,5 em cargas parciais. Estamos falando de 12,7. E chegando a 10% com um COP máximo de 14, 13,95. Uma máquina de 1.600 TRs, tá certo? A condição da torre aqui, no caso, era um pouquinho mais favorável, que é 28 para 33, no padrão 29,5 para 35, mas mesmo assim a gente conseguia números fantásticos, sendo o padrão de 12 para 7, mesmo a água gelada, tá bom? E o nosso COP médio, nossa eficiência, o nosso PPLV, Project Park Load Value, de 11. Então entenda com uma eficiência média, 11 kW por quilowatt. Tem muita eficiência aqui. E aí, isso aqui é basicamente o gráfico de performance que esse equipamento gerou. Temos outras obras aí em andamento, tá certo? E aqui é uma foto da nossa fábrica de outros equipamentos. Pessoal, fico à disposição agora para esclarecimentos, né? Convido a todos também aqui, quando estiverem em São Paulo, só agendar comigo, Diego Nista, e com o Igor aqui, do departamento de vendas, para que possa fazer uma visita na nossa fábrica. A gente vira e mexe, tem algum evento, a gente comunica a todos aí. Espero que tenha ajudado aí, agregado, principalmente a parte dos desafios das obras, dos cases, tá certo? Estou à disposição.